Muito provavelmente você está passando por um momento difícil na sua vida e você olha para um lado, olha para outro e não vê a solução. Um rei da Bíblia, por nome de Josafá, também passou por algo desse tipo. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2, assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Quantas vezes nós não passamos por provas, por tentações, por tempestades, aonde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos a solução, não vemos o ponto de saída, não vemos a luz do fim do túnel. E aqui nesse vídeo eu quero falar um pouco o que fazer para vencer os obstáculos que a vida nos propõe. Não é somente sobre superar os obstáculos, mas é como superar os obstáculos, as estratégias que você precisa usar para sair desse ambiente de derrota. A Bíblia vai falar que no momento em que Josafá ele tem medo, a primeira coisa que ele vai fazer é apregoar um jejum. Porque no momento em que você está com dificuldade, você precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus. A primeira pessoa que tem que saber dos seus problemas é Deus. O Senhor é quem pode te ajudar. Então, Ele é quem tem que ser a primeira pessoa a saber dos seus problemas. E a Bíblia vai dizer que ele apregoa um jejum em todo o Judá. Ele convida o povo a se aproximar do Senhor. Ele convida as pessoas, ele convida o povo de Judá a orar, a se prostrar diante do Senhor. E aqui é o primeiro ponto, é a primeira estratégia que eu digo para você vencer as dificuldades. Você precisa apresentar ao Senhor as tuas causas. Você precisa fazer conhecidas diante do Senhor as tuas petições. Você precisa fazer conhecidas diante do Senhor as tuas súplicas, os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Porque somente dessa forma é que o Senhor ele vai te ajudar. Você não pode agir do seu jeito. Você não pode agir conforme as suas vontades, mas você precisa de uma orientação do Senhor. Então, essa é a primeira estratégia. Apresente ao Senhor as tuas causas. Segundo, seja sincero diante do Senhor. Que a tua oração, ela não venha a ser repetitiva. Que a tua oração, ela não venha a ser aquela oração que todos nós fazemos costumeiramente, mas que você possa entregar a tua alma, entregar o teu espírito, que você possa se prostrar e se derramar diante da presença do Senhor e não se importar com as palavras, mas se importar com a tua intercessão, se importar com o que está dentro de você. Porque muitas das vezes a gente vai orar ao Senhor e nós nos preocupamos mais com o que a gente vai falar, mas nós nos esquecemos que o Espírito Santo ele interpreta até os gemidos inexprimíveis. Então, muitas das vezes você não precisa falar nada e o Senhor, ele está te ouvindo. Não estou dizendo que você não precisa verbalizar a tua oração. Eu estou dizendo que a tua oração, ela precisa vir do teu coração. Tem que vir da tua sinceridade. A Bíblia vai dizer, aqui ainda em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 12, que o rei Josafá, ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha a sinceridade do rei. Ele sabia que os números dos exércitos inimigos era maior, que eles estavam com mais chance, com mais probabilidade, humanamente falando, de vencer. Todavia, ele não se deixou levar por isso.
Ele dobrou seu joelho, convocou o povo e orou ao Senhor. Então o Senhor, ele ouviu as suas orações. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio na congregação sobre Jaaziel, que era filho de Zacarias. E ele disse as seguintes palavras: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor está te dizendo hoje, não sei o momento exato que você vai ver esse vídeo, mas o Senhor está te dizendo hoje: essa peleja não é sua, mas minha. Essa peleja você não vai lutar, você não vai guerrear. Todavia eu, Senhor, te darei a vitória. Todavia eu, o Senhor, te darei o escape. E a Bíblia vai dizer que Deus continua a proferir as suas palavras. E ele diz: Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Então, aqui, o povo ele tinha que ter fé. Eles ficariam parados. Eles ficariam apenas parados e veriam a manifestação do poder e da glória de Deus. E aqui vai mais uma estratégia. Confie naquilo que Deus fala. Confie naquilo que o Senhor está te dizendo. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a fé do povo também estava sendo testada, estava sendo provada. Eles ficariam parados. Eles ficariam apenas observando o salvamento que o Senhor daria. Então confie nas palavras do Senhor. Busque também entender o que o Senhor está querendo te ensinar através disso. Se o povo não tivesse confiado em Deus, se o povo de Judá não tivesse confiado no Senhor, eles não teriam sobrevivido a tamanha guerra, eles não teriam vencido tamanho obstáculo. Então, busque entender também aquilo que Deus ele quer na sua vida, aquilo que o Senhor quer que você entenda diante do processo. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, porque eles murmuravam, eles se levantavam contra Moisés, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o tempo só foi retardando no deserto. Então, está passando por tribulação, por luta, por peleja, busque entender. Por que eu estou passando por isso? Será que o Senhor não quer me ensinar alguma coisa? Será que o Senhor está me preparando para viver algo sobrenatural amanhã? Então busque entender também o motivo com o qual você está passando por isso. Não para que você venha ficar perturbado, mas que você possa crescer diante das lutas. É isso que eu quero dizer. Que você venha crescer, que você venha subir de nível espiritualmente falando, diante daquilo que você está passando. Então, que essa palavra fique no seu coração. E a Bíblia vai dizer que diante de todo aquele processo, diante de toda aquela ameaça, a Bíblia vai dizer aqui, para o vídeo não ficar tão longo, versículo 22, assim: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha o milagre de Deus diante do povo de Josafá, diante do rei Josafá, diante do povo de Judá. Os exércitos inimigos, a Bíblia vai dizer que eles começaram a guerrear entre si. Deus ele pôs emboscadas e eles começaram a guerrear entre si e a se matarem.
e daí que veio a vitória. Então creia, o Senhor ele pode confundir o teu inimigo. O Senhor ele pode confundir todo aquele que quer ofuscar o teu brilho, quer te atrapalhar. O Senhor ele te dará a vitória. O Senhor ele te dará aquilo que você está precisando. A Bíblia vai dizer que o Senhor é quem supra as nossas necessidades. Creia que o Senhor ele está vendo o que você está passando e busque estar no lugar onde Deus quer que você esteja, para que quando o Senhor ele olhar do céu, ele possa te abençoar. Por quê? Porque você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Quando Deus ele fez esse milagre aqui, a Bíblia vai dizer que o povo estava louvando ao Senhor. Enquanto o povo louvava, Deus estava trabalhando. Então, louve ao Senhor, adore, se consagre, ore no meio da luta, confie no meio da tribulação. E o Senhor certamente te dará a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Muito obrigado por continuar neste vídeo até aqui. Peço também que você se inscreva no canal, compartilhe para que você possa receber outras mensagens e para que outras pessoas possam ser abençoadas por Deus, assim como você. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.